Olá, meu nome é Juan, sou formado em História e vai ter frase, mas antes um recado. Bom, eu estou aparecendo justamente para dar o recado e a minha bateria tá acabando e eu não sei se eu tô olhando para a câmera. Espero que eu esteja olhando para a câmera, o que é algo muito difícil, porque eu não estou acostumado e soa muito antinatural ficar conversando olhando para a câmera. Bom, meu recado é bem simples. Nesse vídeo eu não vou abordar a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu irei abordar apenas algumas questões do país, o idioma, a história, e eu vou dividir esse vídeo na parte 1 e na parte 2. A parte 1 vai falar mais da Ucrânia e a parte 2 um pouco mais da Rússia. No final do vídeo eu explico um pouco mais porque eu não vou falar sobre a guerra, então quem quiser lá dá uma olhada. Agora vamos para a frase. A divisão do átomo mudou tudo, exceto como pensamos. Tem muita coisa legal sobre esses dois países. Vou começar falando da Ucrânia porque eu creio que seja o país menos conhecido dos dois. Tem muita coisa para falar sobre esse país, mas eu vou começar aqui com o base. Possui entre 41 milhões de habitantes e 43, isso por causa daquela questão lá da Crimeia. Então, para vocês olharem um pouco como é a Ucrânia em vídeo, eu vou colocar esse videozinho aqui. Lembrando que o link do vídeo completo vai ficar na descrição, porque é de algum gringo aí, que eu vou utilizar o direito autorial dele. Como vocês veem aí, essa primeira estátua é a estátua da Mãe Pátria, que é uma estátua da época da União Soviética. Inclusive, no escudo ela tem o símbolo do comunismo, e ela é muito bonita, ela é feita de aço, né, como vocês podem ver aí. Aí mais imagens da Ucrânia, isso é em Kiev, olha, a cidade muito bonita, com bastante áreas verdes, com essa estrutura meio baixa, né, uma cidade baixa, é uma composição bem boa, né. Obviamente não vou mostrar mais aqui, porque senão vou ter problema de direito autoral aqui, mas fica o link aí, posteriormente eu vou mostrar mais uns videozinhos aí comentando com vocês. A capital é Kiev, porém, o nome da cidade pode aparecer escrito de duas formas, ou Kiev, que é a forma de escrita que provém do russo, então, e já o Kiev, com Y, I e V, provém da forma ucraniana do nome. Em tamanho, ele é o maior país que está somente na Europa. Mas você diz, Juan, mas e a Rússia? Calma, já chego na Rússia. O clima é temperado continental. Esse tipo de clima é caracterizado por uma variação de temperatura. Então é aquele tipo de clima que no inverno é bem frio e no verão relativamente quente. Só que com quente não espere um Rio de Janeiro da vida. E com frio é bastante frio. Não frio Alasca, frio Rússia, Sibéria. É tipo frio, menos 20. Olhando ali no gráfico de temperatura que vocês estão vendo, dá pra ver ali que chega a menos 15. Então é uma temperatura bastante baixa, principalmente comparado com aqui. Aí vocês estão vendo mais imagens da Ucrânia, no caso nessa parte bem gelada. E como vocês veem, tem essa questão montanhosa. Isso é a região de Cárpatos, ali que pega vários países. No caso, essa especificamente é na Ucrânia. Então ele tem bem aquela característica de lugar que neva, né? Com esse tipo de árvore. Bastante padrão aí a aparência da Ucrânia. Bom, então vocês vão olhar um pouquinho mais do vídeo e vou cortar por causa dos direitos autorais, vocês já sabem. O link para o vídeo completo fica na descrição. No caso dos dois links, vão lá, assistam todo, é bem legal de vocês verem. O idioma é ucraniano, eu já falo da diferença do ucraniano para o russo. E dentro dos números, entre muitas aspas, medidores de desenvolvimento, temos o índice de desenvolvimento humano, que o da Ucrânia está em 0,7. Lembrando que esse IDH é menor que o do Uruguai, para colocar um exemplo, óbvio, e é um pouquinho maior que o do Brasil. Sobre o PIB per capita, são quase 5 mil dólares de PIB per capita, o que faz o PIB per capita dele ser muito menor que o do Uruguai e menor que o do Brasil também. O que isso quer dizer? O PIB é a soma de todos os produtos e serviços, que seria mais ou menos o que o país produz, digamos assim. Já o PIB per capita é pegar o número do PIB e dividir pela população daquele país. Então, é um jeito melhor de comparar países com populações totalmente diferentes. E o índice de Gini, que é um medidor de desigualdade, o deles é 0,2, o que é uma coisa muito boa, porque o Gini é o contrário. Quanto menor o número, melhor, que é um país mais igualitário, pelo menos segundo essas regras. Isso coloca a Ucrânia como
quinto país mais igualitário do mundo. De novo, obviamente, segundo esses critérios que são adotados pelo coeficiente de Gini. Então, baseado pelo menos nesses números, a gente pode mais ou menos ter uma ideia que é um país bastante pobre, porém um país bastante igualitário. Então, essa é a nossa primeira impressão. Obviamente, deixando aqui o aviso que esse tipo de número não pode ser usado como uma certeza ou como um indicativo único, e sim, é apenas um norte, apenas um número para você se guiar. Nesse caso, você consegue mais ou menos se guiar, um país ser igualitário ou não. Por exemplo, o coeficiente de Gini do Brasil é um dos piores do mundo. Obviamente, isso só evidencia os fatos que a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, para isso serve esse tipo de número, certo? Cuidado aí. Agora vamos àquela parte de história. Qual seria essa origem do povo ucraniano? E também do russo, é uma unidade política que era chamada de Rus de Kiev. Também comporta ali que seria a galera da Bielorrússia, porém se divide em duas principais hipóteses. Essa teoria seria que uma elite viking teria descido e gerado o Rus de Kiev, obviamente tendo um contato com os eslavos que viviam ali, incorporando seus costumes, línguas e etc. Era um povo eslavo, os russos e os ucranianos são eslavos, e para quem sabe os vikings não são eslavos, os vikings são escandinavos. Sim, os eslavos e os escandinavos não são o mesmo grupo ali. Obviamente era um grupo muitas vezes que acabava se misturando, enquanto a outra hipótese seria que seriam os próprios eslavos que acabaram tendo contato com esses vikings, gerando essa formação. Lembrando que não existem muitas evidências sobre essa origem, são principalmente de contos ou de relatos posteriores, e obviamente os artigos aí embaixo para vocês lerem, quem quiser, vai ficar tudo certinho. Aqui tem fontes. Outro aspecto é a questão do idioma. Uma coisa muito interessante é que eles não são tão parecidos quanto a gente pode acreditar. Inclusive, aí vocês estão na imagem, o alfabeto dos dois não é igual, tem umas diferenças. Obviamente os dois usam o alfabeto cirílico, tem essa correlação, até porque as duas são línguas eslavas, só que ao mesmo tempo não são iguais as palavras, nem todas têm a mesma origem, muito por causa dessa história dos dois países que acabaram tendo influências diferentes. Então aí vocês vão ouvir algumas palavras em russo e ucraniano, vocês vão ver a diferença que não são parecidas as palavras, muitas vezes não tem nem a mesma origem. Январь, февраль, маршировать, апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Січень, лютий, березень, квітень, може, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Привіт, як справи? Привет, как дела? Спасибо. Дякую. Como toda história de idiomas próximos, eles têm uma origem comum e acabam depois se diversificando, se separando. No caso do ucraniano, ele conserva muito mais a sua raiz eslava, inclusive com uma proximidade muito maior de idiomas como o polonês, até pela questão geográfica ali e fatores históricos. Já o idioma russo teve uma influência totalmente diferente, e um fator bem relevante nessa questão é que quando o Pedro o Grande atinge ao poder, ele acaba fazendo várias reformas no idioma, e nisso ele introduz muitas palavras ocidentais. É como vocês viram no videozinho que eu mostrei das palavras em russo e ucraniano. Por exemplo, os meses em ucraniano conserva a origem eslava, e em russo claramente dá para ver que os meses se parecem o jeito que nós falamos, né? Nós os ocidentais falamos janeiro, fevereiro, enfim. Outro ponto é que o ucraniano, por muitos anos, ele acabou sendo proibido dentro do Império Russo. Mesmo assim, o idioma conseguiu se conservar bastante bem. Muitas pessoas da Ucrânia falam russo, sim. Boa parte da população ucraniana fala russo. E nesse mapa aqui vocês veem quanto por cento da população ucraniana não vê a língua ucraniana como a língua materna. Lembrando, a língua materna seria a sua língua principal, é aquela língua que você aprende logo quando nasce, né? Então, os países que têm mais de um idioma, que as pessoas falam mais de um idioma, muitas vezes tem essa divisão que vocês veem ali no mapa. Por exemplo, na região da Crimeia, só 10% da população atribui o ucraniano como língua materna, enquanto mais para o outro lado chega a 97%. Então, essa questão do idioma também ajuda vocês a entenderem muito dos conflitos na região por essa questão nacional e até do idioma. O idioma é um aspecto muito importante de um país. Porém, uma coisa interessante de saber sobre essa região, até 1945 era parte da União Soviética. Ela acaba sendo cedido para a Ucrânia, que na época obviamente era um aliado, e a partir de 1991, quando existe a queda da União Soviética, os países, digamos, se separam e cada um vai para o seu lado, aquele território continua parte da Ucrânia. Além desse passado com a União Soviética, a partir de ali no final de 2013 para 2014, começam a acontecer muitos protestos na Ucrânia contra o atual presidente na época, que era o Viktor Yanukovych. Ele era um presidente acusado de ser pró-Rússia e um fantoche apenas do Putin.
Kwan aqui na edição. E sim, essa parte, a gravação travou bem na hora que eu ia falar o nome do sujeito. Sim, fantoche do Putin, certo? E isso, obviamente, era o que dizia os opositores. Eu espero que não trave dessa vez. Vamos continuar. Desencadeia muito protesto, muitos conflitos, uma força militar acaba tomando região e depois acontece a votação para que a própria população da Crimeia diga se quer se separar da Ucrânia e se tornar um território russo ou não. Obviamente, a Ucrânia e até mesmo os Estados Unidos não reconhecem essa votação porque, segundo eles, como a região estava ocupada, a votação seria ilegal. Pano para muita manga, muita treta na região, muita questão política. Obviamente, isso aqui é o resumo do resumo da questão. Vou deixar link de matérias aqui, alguns jornais, alguns artigos comentando essa questão bem complexa. Um fato muito relevante, tanto para esse tema do idioma, como para qualquer aspecto da Ucrânia, é a questão de que a Ucrânia era parte do bloco soviético quando existia a União Soviética. Então isso impacta muito a questão essa do idioma e até mesmo a aparência da Ucrânia em muitos aspectos de economia que obviamente tem essa herança da época da União Soviética e como eu mostrei naquele videozinho até algumas marcos, né, como o símbolo do comunismo numa estátua no meio de Kiev. As coisas sobre a Rússia ficaram para o segundo vídeo e algumas coisinhas sobre a Ucrânia também. Mas por que eu não abordei a questão da guerra? A guerra é um tema muito sério, o canal aqui tem uma pegada mais leve, às vezes eu coloco memes, às vezes algumas piadas, enfim, então não fica um bom contexto eu ficar falando de guerra aqui. Outro motivo muito relevante é a questão do meu conhecimento sobre isso. Eu não sou um cara super estudado sobre geopolítica, inclusive eu vou recomendar aqui pessoas que sabem mais sobre eu do assunto, que abordaram isso. Desculpa pra vocês, já é a 20ª desculpa, mas enfim, eu peço desculpa pela demora, eu sei que os vídeos demoram. Eu quero agradecer aos inscritos, eu estou chegando a 1000 inscritos, quem diria. Vou agradecer aqui no final do vídeo, só que não vou aparecer mais, porque eu já me cansei, e vai estar acabando a minha bateria. Vou agradecer algumas pessoas, lembrando, eu já fiz isso no último vídeo, então se você foi agradecido no último vídeo, você não vai ser nesse. Eu vou agradecer as pessoas que mais comentam aqui no canal, lá eu vou agradecer algumas e aqui vai ser outras, e assim eu vou indo para dar o meu agradecimento especial a todo mundo que tem me apoiado aqui no canal. E se você quiser, comente aí embaixo, sempre o mais importante é o comentário de vocês, e também deixa aí sua inscrição, por favor, se você quer acompanhar mais os vídeos, sei que demora para sair, mas se você é inscrito, pelo menos você vai aparecer ali na sua aba, ative o sininho. Eu já vi que várias pessoas, eu nunca pedi para ativar o sininho, creio eu, mas várias pessoas já fizeram isso, então eu fico muito feliz. Continuando aqui, porque tava acabando a minha bateria e eu me cansei de gravar, queria agradecer as pessoas que mais comentam no canal, então vai meu agradecimento especial para Rosane Red, Ziul Cepol, acho que é assim que pronuncia, na verdade provavelmente eu pronunciando errado, Brenda Lima, e também vou deixar um espacinho para agradecer as pessoas que compartilham meu vídeo. Então eu escolhi duas delas, o Rurineco e o Fox Bluezy, não sei como é que pronuncia isso, mas muito obrigado a todo mundo que comenta, deixe seu like, se inscreva. Então é isso, tchau!